Você já parou para pensar por que champanhe é o único vinho que o mundo inteiro sabe o nome? Não é espumante, não é vinho com bolha. Tem gente que não sabe nem que é vinho, mas sim champanhe. Quando alguém ganha o Oscar, quando um piloto de Fórmula 1 cruza a linha de chegada, quando alguém recebe uma promoção, o que é que vai para a mesa? Champanhe. Ou se não vai champanhe, vai espumante, mas que vão te chamar de champanhe também. O que tem nessa garrafa que nenhum outro vinho do mundo conseguiu replicar? Roda a vinheta e simbora, porque hoje é mais um dia de muita dose franca nesse canal. Se você, por acaso, está caindo por aqui de paraquedas mais uma vez, eu me chamo André Vigers, eu sou sommelier, eu sou formado e eu moro aqui em Bordeaux também. Nesse canal a gente fala de vinho de um modo geral, mas obviamente com foco muito mais voltado para a França e para Bordeaux, porque é aqui que eu tô. Se você gosta de vinho, se você gosta daquilo que eu falo, enfim, tento não falar muita besteira, por favor, deixa aí o seu like, comenta, isso ajuda aí demais o canal. E claro, não deixa de se inscrever, ok? Eu preciso de mais disso para poder continuar produzindo conteúdo aqui para vocês sobre essa bebida maravilhosa, vinhos, inclusos vinho com bolhas, champanhe. Vamos nessa então? Olha, gente, eu sou obrigado a dizer uma coisa para vocês. Eu virei um champanheiro de carteirinha aqui na França. Mas no Brasil era até meio longe disso. Eu achava meio, sei lá, uma bebida feita para artista, para festa, para gente meio metida chique assim. Mas durante a minha formação, eu fui aprendendo que champanhe tem realmente algo que é diferente. E hoje a minha casa tem um espaço nada muito negligenciável aí para champanhe, tá? O problema é que quase não sobra, porque a gente está sempre bebendo. Champanhe é realmente uma experiência e toda experiência começa com uma história. Então vamos começar por aí. Imagina que você está lá no norte da França e a altitude é tão alta que durante séculos aquilo era considerado um território quase que inútil para fazer vinho. Frio demais, uma uva madura raramente, uma colheita incerta todo ano. E a gente pode dizer que foi exatamente isso que cria champanhe. Porque o frio não vai ser um inimigo aqui, o frio é quase que o segredo. Solo calcário, um clima continental com uma certa influência oceânica e uma acidez natural que é a base de tudo. Porque para fazer um vinho que vai receber bolhas depois, você vai ter que colocar açúcar lá. Para que isso fique tudo equilibrado, você precisa de uma acidez alta. A acidez aqui é a espinha dorsal de champanhe. Champanhe a gente tem 3 aí sub-regiões que é interessante conhecer, que vão fazer parte do blend desses vinhos. Montagne de Reims, que é onde fica o Pinot Noir. Vallée de la Marne, que é a terra do Pinot Meunier, e é o coringa desses blends, e a Côte de Blanc, que é o reino do Chardonnay. São 3 lugares, são 3 personalidades de uva, mas quando elas se juntam, elas viram essa coisa só, chamada champanhe. Vamos voltar um pouquinho para a história e vamos falar do nome de Dom Perignon. Não o rótulo, mas o monge, Pierre Perignon, lá no século XVII. Existe uma lenda de que ele provou o primeiro espumante da história, que chamou os outros monges e gritou: "Venham rápido, eu estou bebendo estrelas." É bem lindo, né? Só que não foi bem assim. O que Dom Perignon realmente fez foi diferente e muito mais interessante, até na minha opinião. Aliás, o que ele buscava era exatamente o oposto. Ele queria eliminar as bolhas, porque as bolhas, para ele, eram um problema. Com as altas temperaturas da primavera, o que acontecia era uma refermentação não controlada, né, espontânea dentro da garrafa, gerando pressão, gás e explodindo as garrafas. Era prejuízo, era perigo e era também uma dor de cabeça. O que Dom Perignon queria era um vinho que fosse mais limpo, mais estável e, vejam a ironia, sem bolhas. O que ele deixou de legado mesmo foi uma outra coisa. Ele foi um dos primeiros a entender o blend.
a misturar parcelas, a misturar uvas e a construir um vinho com consistência, com identidade, com uma certa personalidade replicada todos os anos. Vários crus e de anos diferentes para manter sempre o mesmo resultado na taça. Foi isso que Dom Perignon trabalhou de fato. E isso ainda é o coração de Champagne até hoje. Uma identidade que é replicada igualmente todos os anos. Champagne não inventou as bolhas já existiam. O método mais antigo de fazer um vinho com gás se chama método ancestral e é o mais simples de todos. Imagina um vinhedo lá no sul da França, região de Limoux, século XVI, e aí você vai ter monges também, dessa vez da abadia de Saint-Hilaire, que perceberam uma coisa estranha. O vinho que eles colocavam no barril no outono, quando o inverno chega, ele para de fermentar. O frio interrompe a levedura no meio do processo. Quando a primavera volta, a temperatura sobe e a levedura acorda e aí retoma a fermentação. Então, esse CO2, às vezes ou se dissolvia ou às vezes explodia essas barricas. Não precisa de açúcar adicionado, não precisa de nenhuma intervenção. Isso aí aconteceu décadas antes de qualquer coisa em Champagne. O método ancestral é realmente o espumante mais antigo do mundo e os vinhos hoje ditos pet nat ou os pétillant naturel, vinho de fermentação natural, eles são exatamente isso, tá? É o ancestral que volta à mesa. Existe até, inclusive, uma região da França aqui que só faz espumante assim, pelo método ancestral, ou também rural, como ele é chamado, que é a região de Gaillac. Champagne, na verdade, fez algo diferente. Champagne não copiou esse método ancestral. Champagne, digamos assim, reinventou isso. E esse processo chama méthode champagnoise, ou como é obrigado a chamar fora da região, método tradicional. Não é permitido usar qualquer menção a champanhe em nenhuma circunstância, porque champanhe é uma denominação de origem protegida. O nome pertence à região e faz menção a uma região. Só ela que pode usá-lo, ok? De Nicola Peter Longo. A grande diferença fundamental está realmente nas duas fermentações. Em Champagne acontece a primeira, eles vão lá, primeiro fazem o vinho, tá? Basicamente aquilo que a gente já conhece, você coloca as leveduras, etc. Você vai comer açúcar, etc. O suco de uva vai virar vinho. Simples assim. E você vai deixar o gás carbônico ir embora. Só que aí vem a segunda fermentação, que é controlada, provocada e intencional. Que é onde eles vão adicionar uma pequena dose de açúcar dentro da garrafa junto com leveduras. E aí essa levedura vai acordar, vai comer o açúcar, vai produzir álcool e vai criar o CO2 também. Só que dessa vez o CO2 não tem mais para onde ir, ele está aqui preso. Então ele vai se dissolver no vinho e quando você abre a garrafa, pum, esse CO2 quer sair em forma de bolha. É a mesma bolha do método ancestral? Visualmente sim, mas o resultado na taça vai ser bem diferente. Essas bolhas finas, persistentes, elegantes, são resultado de anos de trabalho. Champanhe envelhece sempre com as leveduras mortas, né, dentro da garrafa, que uma vez que está tudo comido, as leveduras ficam ali mortas. Esse contato com o líquido é um processo que a gente chama de em autólise, né? E é um tipo de aromas, etc., que você não vai encontrar em nenhum outro espumante. Em Champagne, todos eles ficam assim no mínimo 15 meses para os normais, não vintage, né, ou não safrados, e no mínimo 3 anos para os que são safrados. Agora, obviamente, tem outras casas aí que vão deixar até mais tempo, enfim, vão ter vários tipos, estilos diferentes que cada casa vai produzir, que ela vai brincar mais com isso, ela vai deixar mais tempo, ou menos, etc. O mínimo é 15 meses, se for safrado, o mínimo é 3 anos, mas ela pode deixar o quanto ela quiser. Champagne não inventou a bolha, mas Champagne realmente inventou o que fazer com a bolha. Champagne é feito de 3 uvas principais. Chardonnay, cítrica, floral, né? Ela dá uma leveza, dá um pouco de tensão também, uma certa elegância. O Pinot Noir é tinta, né? Mas é vinificada sem a casca, né? Então ela dá estrutura, dá corpo, dá aquele toque aí de frutas vermelhas. E o Pinot Meunier, que é uma tinta também, que costuma ser considerado um coringa, assim. Ela dá um pouco mais de redondeza, uma fruta mais acessível, meio que abraça o blend. Quando você não vê nada escrito na garrafa, vai ser sempre um blend dessas 3 ou das 2 principais aí, Chardonnay e Pinot Noir. Vai depender bastante do estilo de cada caso. Do Rapier, por exemplo, tem sempre mais Pinot Noir do que Chardonnay. E aqui, por exemplo, é meio a meio. E você tem também, aqui, por exemplo, nesse caso, um Blanc de Blanc, que basicamente é um champanhe que é feito só com castas brancas, nesse caso só com Chardonnay. Existe também, mas eu não tenho aqui um exemplo para dar para vocês, que é o Blanc de Noir,
que é basicamente então feito só com as tintas, com Pinot Meunier e com Pinot Noir, que são apenas prensados, né? Ou seja, não fica em contato com a casca, então continua sendo claro, por isso que é um Blanc de Noir. E nós temos também o champanhe que é rosé, que é este cara aqui. Só que esse cara aqui, eu vou fazer a degustação dele, por isso que ele está aqui no meu baldinho, na água gelada. E eu tenho umas coisas interessantes para falar sobre o champanhe rosé. Então fica aí até o final, que eu acho que vai ser bem bacana. Então a gente tem mesma região, estilos diferentes de champanhe, mas a mesma magia. E agora vem a parte que todo mundo às vezes se perde um pouquinho. Como é que eu leio um rótulo de champanhe? Bom, primeiro é o non vintage. É o blend de vários anos, é o champanhe clássico, aquele que você compra sempre. Não tem nada escrito aqui de ano na colheita e o objetivo é sempre a consistência. Todo ano, a casa quer entregar o mesmo estilo. E cada um faz isso à sua maneira, usando mais ou menos vinhos de reserva, que são lá de outros anos, né, já prontos, e cada uma vai ter a sua receita para isso. E é por isso que em champanhe não existe colheita, né? Ruim ou boa, digamos assim. Aliás, isso é bem fácil para vender vinho, tá? Bem bom você ficar explicando colheita ruim. Você tem, de fato, daí o vintage, é esse sim o champanhe que é o safrado. Esse é um vinho de um único ano sempre. Geralmente, um ano excepcional. Não acontece todo ano. É sempre mais caro também, tá? Vão te cobrar por isso, é claro. Segunda coisa é o dosage. Depois que a segunda fermentação termina, as leveduras que ficam ali mortas, elas precisam sair, para que não tenha aquela borra aqui toda aqui na sua garrafa, né? Então, você vai tirar isso e aí você vai ter que fazer o nível de novo, que é o licor de expedição que a gente fala. Esse licor é um pouquinho de vinho com açúcar. E isso vai definir o sabor final do vinho e também a quantidade de açúcar dentro. E o dosagem também é a receita e o segredo na maioria das casas de champanhe. Então, o que a gente tem? O Brut Nature, que é zero dosagem, zero, nada, tá? Simplesmente tirou fora, bota o mesmo vinho dentro, perde o vinho mesmo, né? É o mais seco de todos também. Extra Brut, que é o mínimo de açúcar que é colocado. Brut, que é o mais comum, tá? Que ele é seco na percepção, mas com um toquezinho aí de açúcar. É o caso aqui. Extra Dry, confusamente mais seco que o Brut, mais doce que o Brut, tá? Desculpa. E o Demi-Sec, que é realmente meio seco. Tá? É mais raro de achar, eu não curto muito, tá? Nem para sobremesa. Agora, lembra por que a importância da alta acidez? Porque depois você adiciona açúcar nisso de novo. Então, para que tudo fique equilibrado desde o início, o vinho precisa ser ácido. E aí a terceira coisa é, claro, quem produziu, né? Você tem grandes maisons, Moet Chandon, sei lá, Veuve Clicquot, Laurent Perrier, Ruinart, e marcas que construíram um mito do champanhe no mundo inteiro e que produzem milhões, literalmente milhões de garrafas. Mas você também tem os Récoltants Manipulants, que é RM, que são pequenos produtores, agricultores que fazem o seu próprio champanhe, os seus próprios vinhedos, que são cada vez mais aí buscados por apaixonados por vinho. Imagina que você tem aí um grande restaurante famoso, uma tratoria familiar lá escondida num beco, onde os dois podem ser extraordinários, mas a experiência vai ser completamente diferente. Se o cara for um Récoltant Manipulant, ele vinifica as uvas que ele mesmo planta. Se ele for uma casa, uma maison, ele eventualmente vai ter hectares que são dele, mas ele compra muita uva também para fazer os blends dele. Cada casa tem aí os seus fornecedores, tem o seu, enfim, tudo isso é muito bem organizado lá em Champagne, inclusive funciona muito bem, mas as casas, elas imprimem um estilo diferente daquele cara que está lá sempre cuidando da sua vinha, do ponto inicial até o final. Só que isso aqui é exceção em champanhe. Grosso da produção, mas grosso assim mesmo, dos champanhes que quase todo mundo bebe, enfim, é o estilo Maison. Pra ser bem honesto, eu já fui mais crítico às grandes casas. Eu sempre achei que elas representavam um tipo de viticultura meio voltada mais para construção de marca do que para o produtor e para o processo em si. O que de certo modo é verdade, mas também é verdade que elas entregam um produto sempre de muita qualidade. Mesmo sendo posicionado como um luxo acessível, é luxo, mas todo mundo pode comprar, essa que é a verdade, o trabalho por trás ainda assim é grande e o que está na taça é qualitativo e representativo disso. Champanhe é um caso de sucesso, sem precedentes. É a bebida mais conhecida do mundo, você pode ter certeza disso, está na mesa do mais rico até o mais modesto.
e visto pelas mesmas pessoas como chique, como símbolo de festa. É tamanha a reputação que mesmo quem faz algo muito bom ou parecido, se colocar um preço equivalente ao champanhe, não vende. Porque a pessoa automaticamente pensa assim, Bom, então se era para eu comprar isso, eu compro champanhe, né? Pagar esse preço. é o que é. E champanhe tem um outro ingrediente aí bem importante. Uma versatilidade sem igual. Se você tiver dúvida do que combinar, eu, como sommelier, eu posso dizer isso. Vai de champanhe, bolha, tá tudo certo. Num país tropical mesmo como o Brasil, meu Deus, é bom demais. Não é só a bolha, é a soma de tudo. É esse clima aí que força esse equilíbrio entre a acidez e a maturidade, esse solo calcário que dá aquela sensação de frescor, né, aquela tensão, o blend que garante essa consistência, complexidade, o tempo nas borras que constrói a profundidade, a receita de cada maison está guardada e lapidada por gerações. É a tradição que se acumula em séculos de aprendizado. Champanhe não é o tipo de vinho mais conhecido e prestigiado do mundo por acaso. É difícil fazer, é difícil replicar e simplesmente vai bem com tudo. E se você chegou até aqui, esse universo tem muito mais para explorar. Eu escrevi um e-book onde eu vou fundo em tudo isso aí que você viu hoje aqui, desde a história mais completa até como ler aí cada detalhe dos rótulos, como identificar isso que eu falei para vocês, os produtores que você precisa conhecer, estilos e os blends que eu acho interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer aprender sobre champanhe de verdade, esse e-book aí perfeito para você, tá? Chegamos então agora no momento mais interessante. Vamos provar um champanhe aqui? Vamos fazer uma degustação? Simbora? E para fazer esse tasting aqui, eu vou fazer o tasting de um champanhe rosé. Deixa eu pegar aqui a minha paninho, né? Pommery. Eu gosto bastante, inclusive já fiz vídeo aqui no canal comparando Pommery com Cave Gais. Eu acho um champanhe que, além de ser muito bom, muito bem feito, de uma casa que eu gosto, eu acho que ele é bem clássico, porque é realmente a representação de champanhe muitíssimo bem feita. E o preço é muito bom, tá? Assim, mesmo aqui na França, você vai pagar em Pommery, para a qualidade que tem, na faixa de uns 30 euros a garrafa. Bom, é barato, né? Continua sendo preço de champanhe. É bem interessante, tá? É bem bacana para a qualidade que entrega. Rosé, que é um estilo de champanhe um pouco, assim, não é tão produzido, não tem todas as casas que fazem, mas eu até comentei que eu queria fazer o tasting desse champanhe rosé aqui. Vou botar ele aqui por enquanto, antes que eu abra, para ele continuar geladinho. Porque rosé é uma coisa bem interessante lá em Champagne, que é a única denominação de origem aqui na França, pelo menos até agora, pode ser que isso mude, né? Que permite fazer rosé do jeito que Champagne faz. Como é que é o jeito que Champagne faz? Mistura vinho branco com vinho tinto. Convido a fazer isso, tá? Se um dia você quiser misturar vinho branco com tinto na sua casa, na sua taça, você vai conseguir fazer um champanhe rosé ou um vinho rosé. Não tem problema nenhum em fazer rosé assim. Porém, é um jeito bem preguiçoso, assim, né? De produzir rosé. Então eles vão lá, misturam os dois vinhos e depois vão bem fácil achar cor, né? Então daí cada casa vai usar a sua cor, mas não vai ser mais escuro, mais claro, enfim, conforme a misturinha ali que eles vão fazer. Que é bem mais difícil se vocês fizessem um rosé de maceração ou mesmo um rosé de Sagné. Até embora existam champanhes rosé de Sagné, mas esses processos aí um dia eu explico melhor para vocês. Mas vamos lá, vou obviamente estourar. Pommery eu gosto bastante também, inclusive do habillage aqui deles, né, como a gente fala, etiqueta. Um champanhe chique, geralmente até da cuvée principal, que é a normal deles, eu até acho mais bonito, que é dourado com azul. Gosto bastante. Vamos lá, vamos abrir. Um champanhe rosé. Faz tempo que eu não bebo um champanhe rosé, tá? Não compro muito champanhes rosé. Eles geralmente são mais caros também, inclusive. Só porque são. Não tem nenhum motivo específico para ser mais caro. A bem na verdade é essa. Só porque tem um processo a mais é mais caro. E... bem do estilo Provence, né? Meio quase, dá até pra dizer que tem quase um pouquinho alaranjado. Casca de cebola, assim, né? Mas é bem bonito, né? É, enfim, bem bacana. Claro, límpido, deixa eu ver aqui. Pommery usa sempre as 3 castas ali principais deles. Sempre em quantidades meio 30% cada uma, não muda muito. E na garrafa não fala mais quase nada. Mas é o Brut Royal Rosé deles. O que a gente acha? Tem um frescor de fruta mais interessante aqui. É bem o clássico de cheiro de Pommery, cheiro de champanhe. Bem tradicional.
Tá lembrando bastante fruta branca, assim, não sentindo muita fruta vermelha não, achei que ia ter um pouquinho mais de... uma coisa talvez um pouquinho mais puxada por um certo morango, uma frutinha um pouco mais puxada mesmo por um rosé. Mas vou ser bem honesto, tá bem clássico de um vinho, de um champanhe branco tradicional. Mas é bem bonito, é o que a gente espera no champanhe, aquele creme, aquela amêndoa, aquela coisa mais... o trabalho que é feito nas borras. Mas ainda continuo achando que tá mais no fruta branca e no floral mesmo. Vamos experimentar, ver se na boca a gente sente alguma coisa diferente. Imagino que ele vai ter um pouco mais de estrutura também que um champanhe normal, por ser um rosé e por ter um pouco mais de cor aqui, até mesmo de tanino que vem da casca, né? Então vai ser um vinho que vai ter que ter um pouquinho mais de estrutura e sensação na boca do que um clássico branco. Muito bom. Bela acidez. Bem gostoso. E realmente ele tem um pouco mais de estrutura que o Pommery tradicional. Honestamente falando, eu prefiro o Pommery tradicional. Os aromas são bem parecidos. O que acontece? Por ser rosé, você paga mais caro por causa da cor aqui. A qualidade tá ótima, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Só que hoje, comparando com a minha memória que eu tenho de um Pommery tradicional, não vejo muito motivo de pagar mais caro nisso daqui, a não ser por causa da cor. Não acho que os aromas são mais complexos aqui por causa disso. Acho que na verdade é muitíssimo parecido mesmo. E não acho que essa sensação na boca um pouquinho mais pesada tá fazendo diferença. Mas é um vinho gostoso, como eu sempre gosto de champanhe, delicioso. Essa parte do champanhe rosé é a parte de champanhe que ela já soube muito bem como fazer em termos de ganhar dinheiro em cima disso, né? Eu já experimentei outros champanhes rosés que eu via, assim, realmente mais diferença. Em todo caso, continua sendo um champanhe muitíssimo bem feito e bastante representativo daquilo que essas casas podem entregar de champanhe. Eu espero honestamente que vocês tenham entendido um pouco mais de champanhe. Meu agradecimento aqui se você ficou até o final deste vídeo. Deixa aí nos comentários se gostou. E se inscreve no canal, por favor, porque isso é muito importante para isso que vos fala, continuar produzindo conteúdo por aqui. Até o próximo vídeo. Santé!